E o lateral direito Danilo, da Juventus, da Itália e da seleção brasileira, está palavrado com o Flamengo. Pelo menos é o que garante um site. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e se puder deixe o seu comentário, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vitor Pereira, ex-técnico do Flamengo e do Corinthians, recebeu proposta para renovar seu contrato com o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O problema é que o VP gostaria de retornar ao futebol europeu e está de olho em outras propostas. Quero falar agora sobre um empurrãozinho que o Flamengo vai ter para a construção do seu estádio em relação à prefeitura. É que o Eduardo Paes, que é vascaíno, prefeito da cidade do Rio, prometeu desapropriar o terreno do gasômetro, que hoje pertence à Caixa, caso as negociações entre Flamengo e Caixa não resultem em algo positivo. O Flamengo estava oferecendo 250 milhões pelo terreno, a Caixa pedia 400 milhões. Houve mais um encontro nessa segunda-feira. A informação sobre a possibilidade de desapropriação foi divulgada pelo canal Paparazzo Rubro Negro. E se isso de fato acontecer, significa que a prefeitura toma para si um terreno que pertence à Caixa e o transforma em bem público para no momento seguinte vendê-lo. O Paparazzo também destacou uma frase do Eduardo Paes sobre o tema, abre aspas, se tem um parceiro e um sócio nessa história pela compra do terreno para a construção do estádio, o nome desse parceiro é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Fecha aspas, a otimismo no Fla, especialmente por conta da vontade do prefeito. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, e vem da Itália, mas especificamente do jornalista Fabrizio Romano, uma atualização importante sobre o negócio. De acordo com o Fabrizio Romano, o Fabrício Bruno foi vendido por 12 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus, ao contrário do que toda a imprensa brasileira publicou de que o negócio havia sido fechado em 15 milhões de euros. Só para completar, uma curiosidade. A Raposa também tem interesse na aquisição do Michael, que tem o mesmo empresário do Matheus Pereira e também pertence ao Al Hilal. Isso pode acabar eventualmente facilitando o acordo, embora lembremos que o Michael tem um acordo de cavalheiros com o Flamengo. Se ele voltar ao Brasil, dará preferência ao Fla. Hora de falar sobre Danilo, lateral direito de 32 anos de idade, da Juventus, da seleção brasileira e futuramente do Flamengo. Pelo menos é o que garante o portal RTI Sport. De acordo com a apuração do pessoal, o Danilo já tem um acordo verbal para jogar com o Fla e agora ele vai tentar discutir com a Juventus a rescisão do contrato de forma antecipada. Vale a lembrança de que o jogador de 32 anos tem vínculo com a Juve até junho de 2025. Essa notícia sobre a rescisão, ela nem é nova. A Juventus já havia deixado vazar na imprensa italiana que pretendia rejuvenescer seu elenco para o próximo ano, diminuindo custos, especialmente dos jogadores mais veteranos, e é por isso que o Danilo poderia ter seu contrato rescindido. Se essa notícia se confirmar e o portal RTI Sports tiver razão em relação a esse acerto verbal com o Danilo, o Flá vai conseguir realizar um antigo desejo do Tite. O treinador do Flamengo tem pedido bastante a contratação do Danilo. Ele entende que seria alguém para ajustar o sistema defensivo e para resolver a posição mais carente do Flá, a lateral direita. Só uma curiosidade, o Danilo, que se declarou rubro-negro fanático em 2022, ele contou que ele e toda a família são torcedores do Flamengo e lembrou de uma série de situações que ele viveu enquanto torcedor do Flamengo lá na sua infância. Para arrematar sobre o Fla, o impasse entre o Flamengo e a Caixa pelo valor da compra do terreno no gasômetro persiste. A Caixa recebeu um prazo de 3 dias para apresentar oficialmente o valor que deseja pelo negócio. O Flamengo oferece 250 milhões, no primeiro momento a Caixa pediu 400 milhões e a Prefeitura do Rio de Janeiro joga a favor do Flamengo, cogitando inclusive desapropriar a área para poder fazer negócio com o Thiago Alcântara, jogador de 33 anos de idade, filho do Mazinho, né? Inclusive o contato do Vasco com o Thiago foi via Mazinho. Só que no dia seguinte a essas notícias, surge uma foto do Thiago Alcântara curtindo férias na Espanha, uma praia, ao lado dos filhos, e um dos filhos com a camisa do Flamengo. Isso quer dizer alguma coisa? Pode não querer dizer nada, mas se eu sou o Thiago Alcântara, tô de férias, sei que o Vasco tá negociando, ou que o Vasco me procurou, e que um monte de torcedor, milhares de torcedores do Vasco, ficaram alucinados com essa história. Se eu tiver alguma mínima
disposição em fechar com o Vasco e o meu filho quer vestir a camisa do Flamengo, se ele é flamenguista, eu não impediria. Mas eu não postaria uma foto do meu filho vestindo a camisa do Flamengo no dia seguinte à informação de que o Vasco o procurou. Não sei, eu acho que é um indício ruim para o torcedor vascaíno, tá? Ó, mais um superchat aqui do Ritmos Vibrantes. Michael, Oscar, Danilo, Montiel, quem vem pro Mengão? Sobre Michael, ele tem mais um ano de contrato no Al Hilal, mas a impressão das pessoas que cobrem o Al Hilal é de que ele não fica. O time saudita que foi campeão, saudita é o time do Jorge Jesus, do Neymar. Ele pretende usar essas vagas estrangeiras para jogadores de muito nome, jogadores muito badalados, naquela ideia de expandir a Liga Saudita, né? Então é possível que o Michael seja negociado. O Cruzeiro já demonstrou interesse em contratar o Michael, mas existe um acordo de cavalheiros entre o Michael e o Flamengo para que, se ele decidir de fato voltar ao Brasil, que ele dê prioridade para o Fla. Sobre Oscar, a partir da próxima semana, ou seja, a partir de 1º de junho, o Oscar já pode assinar um pré-contrato. Isso porque o vínculo dele lá no Xangai SPG termina no fim do mês de novembro. E o Flamengo é o grande favorito a contratar o Oscar, mas só para 2025. Sobre Montiel, especulação que não é nova, eu acho extremamente necessária, porque hoje, para mim, o ponto mais carente do Flamengo é justamente a lateral direita. Boa noite, Nicola. O mercado do Mengão para o meio do ano sabe de algo? Então, o Danilo é um alvo em potencial. O Danilo vai fazer parte de uma reformulação da Juventus. Ele até tem mais um ano de contrato, mas a Juve quer dar uma rejuvenescida no elenco e também tem um elenco mais barato, tá? Então existe a possibilidade de o Danilo pintar, acho que seria reforço espetacular. Antônio Santos, o Cano e o Nino vão pro Flamengo? Cara, a chance de o Mário Bittencourt negociar um jogador do Fluminense com o Flamengo é -0. Nenhuma chance. E sobre o Nino, o Flamengo busca um zagueiro, tá? Isso é líquido e certo, especialmente depois da excelente venda do Fabrício Bruno. O Flamengo paga 15 milhões de reais pelo Fabrício Bruno e o vende por 84 milhões. Detalhe, 100% dessa grana fica para o clube. Então, não sei, excelente venda. Mas sobre o Nino, nunca havia ouvido falar sobre Nino no Flamengo. O Nino que fechou agora recentemente com o Zenit, foi campeão russo ontem, inclusive esteve titular nos 90 minutos do jogo contra o Rostov, em que o Zenit ganha de virada. Desde que o Nino se mudou para a Rússia, 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, não dá para imaginar que o cara vai voltar. Não tem informação, tá? Mas não imagino que o cara vai largar a Rússia meses depois de se mudar para lá, né? Teve gente especulando que o Gabigol poderia chegar no Atlético. Deixa eu até trazer uma informação importante sobre o Gabigol. O Gabigol vai ser julgado agora no dia 7 de junho. E esse julgamento é fundamental, é o definitivo, é a Corte Arbitral do Esporte analisando se o Gabigol merece ter permissão para jogar ou se aquela punição até abril do ano que vem volta a valer. Mas assim, o planejamento do Gabigol hoje com os seus representantes ou com o seu representante, com o Júnior Pedroso, é de não fechar com nenhum clube. O Atlético assegura que não fez oferta, tá? Mas ainda que fizesse, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Atlético Paranaense. A ideia do Gabigol é esperar até o fim do ano. Porque se ele é vendido agora, quem recebe a grana é o Flamengo e não ele. Se ele espera até dezembro, o Flamengo não recebe nada e ele quem fica com a grana, tá? Fala, nação rubro-negra. No vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro jogo de Gabigol no Maracanã após toda a polêmica envolvendo a foto com a camisa do Corinthians. O atacante não entrou em campo contra o Milionários, mas sua presença no estádio gerou muito debate entre os torcedores. Vamos conferir os detalhes dessa história. Nas últimas semanas, Gabigol se tornou o centro das atenções devido à polêmica foto em que aparecia vestindo a camisa do Corinthians. No entanto, na partida contra o Milionários, o atacante não chegou a entrar em campo, permanecendo no banco de reservas durante os 90 minutos. Mesmo assim, sua presença no Maracanã não passou despercebida e gerou uma série de discussões entre os torcedores. Conforme relatado pelo Lance, os torcedores estavam divididos sobre o futuro de Gabigol no Flamengo. Alguns pediam o fim de sua trajetória no clube, enquanto outros continuavam a apoiá-lo, esperando por uma renovação de contrato. Apesar da controvérsia recente, há um consenso de que Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, tendo sido decisivo nas conquistas das Libertadores de 2019 e 2022, com gols importantes nas finais contra o River Plate e o Atlético PR, respectivamente. Durante o aquecimento, Gabigol gerou uma reação mista entre os torcedores presentes nos setores oeste inferior e sul inferior do estádio. Alguns o apoiaram, enquanto outros manifestaram descontentamento com vaias e xingamentos.
De modo geral, o Maracanã permaneceu relativamente indiferente à presença do atacante. Não houve críticas mais contundentes, mas também faltaram os costumeiros cânticos e pedidos para sua entrada em campo, que eram frequentes antes da punição por uma suposta fraude em um exame antidoping. Na vitória sobre o Milionários, a torcida rubro-negra escolheu focar no apoio ao time, sendo um verdadeiro